E aí galera, tudo bem? Hoje é sábado, 19 de outubro de 2024. Aqui tá uma friaca do caramba e chovendo, quer dizer, não dá nem para sair para fazer caminhada hoje. Tá chovendo, muito frio, então vou ler mais um pedacinho aqui do Sapiens, uma breve história da humanidade. Recomendo vocês a lerem o livro, a comprarem o livro, mesmo que usado, que é bem mais barato. O livro é espetacular e vai ajudar muito na vida de vocês, seja a idade que vocês tenham. Vocês vão entender como é que nós chegamos até aqui, até 2024, lá desde 3 milhões de anos atrás. É um livro fantástico, facinho de ler, gostoso de ler e provoca uma friagem no estômago. Tais são as verdades que esse cientista, que se eu não me engano é israelense, não tenho certeza, escreveu baseado em fatos científicos. Isso não é opinião dele, não é fake news, isso é verdade, é ciência. Leiam. Vou continuar lendo hoje mais um pedaço do capítulo que eu comecei lá no vídeo 1, esse já é o vídeo 3, chamado Um Animal Insignificante. Essa parte que eu vou ler para vocês chama-se, deixa eu fechar aqui, peraí, chama-se O Custo de Pensar. O custo de pensar. Só essa frase já justifica você comprar o livro. O custo de pensar. Qual é esse custo? Vamos lá. Espero que vocês gostem e prestem atenção, né? E por favor, se inscreva aí no meu canal, dá uma força aí, clica no positivo, né? E compartilhe, mande para os seus amigos, para o seu WhatsApp, para o seu Facebook, para tudo quanto é lugar. Porque vale a pena o livro, vale a pena divulgar esse livro, vale a pena divulgar o que está escrito no livro. Então vamos lá. Apesar de suas muitas diferenças, todas as espécies humanas têm em comum várias características que as definem. Mais notadamente, os humanos têm o cérebro extraordinariamente grande em comparação com o de outros animais. Mamíferos, eu lembrei de uma história gozada agora. Ele fala aqui, né, que os humanos têm um cérebro extraordinariamente grande em comparação com o de outros animais. Quer dizer, nós somos animais também, nós sabemos disso, né? Mas ontem eu passei em frente, não sei aonde, não sei se foi em frente a um hotel, uma loja, não sei, tinha uma plaquinha assim, proibido a entrada de animais. Acho que era uma loja, proibido a entrada de animais. Aí eu parei, o gerente estava assim meio do lado, né, meio quase saindo da loja, e falou assim, então eu não posso entrar nessa loja? Ele falou, como assim? Tá escrito aqui que não pode entrar animais, e o que nós somos? Nós não somos animais? Ele falou, você entendeu o que eu quis dizer. Quer dizer, o pessoal confunde tudo, né? Mas vamos em frente. Mamíferos pesando 60 quilos têm um cérebro com tamanho médio de 200 centímetros cúbicos. Os primeiros homens e mulheres, há 2 milhões e meio de anos, tinham cérebros de cerca de 600 centímetros cúbicos. Sapiens modernos apresentam um cérebro de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. Os cérebros dos neandertais eram ainda maiores. Que a evolução devesse selecionar cérebros maiores pode nos parecer óbvio. Somos tão apaixonados por nossa inteligência superior
que presumimos que, em se tratando de capacidade cerebral, mais deve ser melhor. Quer dizer, quanto maior, melhor, né? O tamanho do cérebro, né? É o que ele diz aqui, né? Mas se fosse assim, a família dos felídeos também teriam produzido gatos capazes de fazer cálculos. E porcos teriam, a esta altura, lançado seus próprios programas espaciais. Por que cérebros gigantes são tão raros no reino animal? Boa pergunta, né? Por quê? O fato é que um cérebro gigante é extremamente custoso para o corpo. Não é fácil de carregar, sobretudo quando é envolvido por um crânio pesado. É ainda mais difícil de abastecer. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo quando ele está em repouso. Então, quando você está deitadinho, dormindo, você está consumindo 25% da energia que você gasta no total do corpo. Os humanos arcaicos pagaram por seu cérebro grande de duas maneiras. Eu pulei aqui. 25% da energia do corpo quando está em repouso. Em comparação, o cérebro de outros primatas, nossos ancestrais, né? Requer apenas 8% da energia em repouso. Olha só. Os humanos arcaicos pagaram por seu cérebro grande de duas maneiras. Em primeiro lugar, passaram mais tempo em busca de comida, claro, né? Precisa de mais energia, precisa de mais comida. Então, gastava mais tempo procurando comida, né? Caçando e caçadores, são chamados caçadores e coletores, né? Em segundo lugar, seus músculos atrofiaram. Com um governo desviando dinheiro da defesa para a educação, os humanos desviaram energia do bíceps para os neurônios. Dificilmente pensaríamos que essa é uma boa estratégia para a sobrevivência na savana. Um chimpanzé não pode ganhar uma discussão com o Homo sapiens, mas pode partir ao meio com uma boneca de pano. Como uma boneca de pano, né? Quer dizer, ele não tem cérebro, mas tem músculo, né? Mais do que nós, né? Hoje, nosso cérebro grande é uma vantagem, porque podemos produzir carros e armas que permitem nos locomovermos mais rápido do que os chimpanzés e atirar neles de uma distância segura em vez de enfrentá-los com um combate corpo a corpo. Mas carros e armas são um fenômeno recente. Por mais de 2 milhões de anos, as redes neurais dos humanos continuaram se expandindo, mas com exceção de algumas facas de sílex e varetas pontiagudas, os humanos tiraram muito pouco proveito disso. Então, o que impulsionou a evolução do enorme cérebro humano durante esses 2 milhões de anos? Francamente, nós não sabemos. Voltando à pergunta, então, o que impulsionou a evolução do enorme cérebro humano durante esses 2 milhões de anos? Francamente, nós não sabemos. Outro traço humano singular é que andamos eretos sobre duas pernas. Ao ficar eretos, é mais fácil esquadrinhar a savana, né? Olhar, né? À procura de animais de caça ou de inimigos. E os braços, desnecessários para a locomoção,
são liberados para outros propósitos, como atirar pedras ou sinalizar. Quanto mais coisas essas mãos eram capazes de fazer, mais sucesso tinham os indivíduos, de modo que a pressão evolutiva trouxe uma concentração cada vez maior de nervos e músculos bem ajustados nas palmas e nos dedos. Em consequência, os humanos podem realizar tarefas complexas com as mãos. Em particular, podem produzir e usar ferramentas sofisticadas. Os primeiros indícios de produção de ferramentas datam de aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, e a manufatura e o uso de ferramentas são os critérios pelos quais os arqueólogos reconhecem humanos antigos. Mas caminhar com a coluna ereta tem lá suas desvantagens. O esqueleto de nossos ancestrais primatas se desenvolveu durante milhões de anos para sustentar uma criatura que andava de 4 e tinha uma cabeça relativamente pequena. Quer dizer, no passado nós andávamos de 4, mas a cabeça era pequena, né? Aí houve um desenvolvimento que demorou milhões de anos. Adaptar-se a uma posição ereta foi um grande desafio, sobretudo quando a estrutura precisou sustentar um crânio extra grande. Como equilibrar, né? Em cima de 2 pernas, uma cabeçona, né? A humanidade pagou por sua visão elevada e suas mãos habilidosas, com dores nas costas e rigidez no pescoço. Eu pago até hoje, minhas costas doem pra caramba. As mulheres pagaram ainda mais. Um andar ereto exigia quadris mais estreitos, constringindo o canal do parto, quer dizer, apertando o canal do parto, né? E isso justamente quando a cabeça dos bebês se tornava cada vez maior. A morte durante o parto se tornou uma grande preocupação para as fêmeas humanas. As mulheres que davam à luz mais cedo, quando o cérebro e a cabeça do bebê ainda eram relativamente pequenos e maleáveis, se saíam melhor e sobreviviam para ter mais filhos. Em consequência, a seleção natural favoreceu nascimentos precoces. E, de fato, em comparação com os outros animais, os humanos nascem prematuramente quando muitos de seus sistemas vitais ainda estão subdesenvolvidos. Um potro, né, o cavalinho quando nasce chama potro, né, pode trotar logo após o nascimento. Um gatinho deixa a mãe para buscar alimento por conta própria com poucas semanas de vidas. Os bebês humanos são indefesos e durante muitos anos dependem dos mais velhos para sustento, proteção e educação. Esse fato contribuiu enormemente para as extraordinárias habilidades sociais da humanidade e, ao mesmo tempo, para seus peculiares problemas sociais. Mães solitárias dificilmente conseguiam obter comida suficiente para sua prole e para si mesmos, tendo crianças necessitadas sob seus cuidados. Criar filhos requeria ajuda constante de outros membros da família e de vizinhos. É necessária uma tribo para criar um ser humano. A evolução, assim, favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais.
Além disso, como os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados em medida muito maior do que qualquer outro animal. A maioria dos mamíferos sai do útero como cerâmica vidrada saindo de um forno. Qualquer tentativa de moldá-los novamente apenas irá rachá-los ou quebrá-los. Os humanos saem do útero como vidro derretido, saindo de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados e moldados com surpreendente liberdade. É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, beliciosos ou pacifistas. Presumimos que um cérebro grande, o uso de ferramentas, uma capacidade superior de aprender e estruturas sociais complexas são vantagens enormes. Parece óbvio que esses atributos tornaram a humanidade animal mais poderoso da Terra. Mas os humanos desfrutaram de todas essas vantagens por 2 milhões de anos, durante os quais continuaram sendo criaturas fracas e marginais. Assim, humanos que viveram há 1 milhão de anos, apesar de seus cérebros grandes e ferramentas de pedras afiadas, viviam com medo constante de predadores. Raramente caçavam animais grandes e subsistiam principalmente coletando plantas, pegando insetos, capturando animais pequenos e comendo a carniça deixada por outros carnívoros mais fortes. Um dos mais comuns das primeiras ferramentas de pedra foi abrir ossos para chegar até o tutano. Até hoje a gente come tutano, né? Você vai no açougue e compra o osso, né, do boi, né, o pé, o pedaço da canela, cozinha aquilo e come aquele tutano, que aquilo tem um poder de nutrição fantástico. Alguns fazem caldo de ossos, né? Eu mesmo já fiz. Alguns pesquisadores acreditam que esse foi nosso nicho original. Assim como os pica-paus se especializavam em extrair insetos dos troncos das árvores, os primeiros humanos se especializaram em extrair o tutano dos ossos. Por que o tutano? Bem, suponhamos que você esteja observando um bando de leões abater e devorar uma girafa. Você espera pacientemente até eles terminarem, mas ainda não é sua vez, porque primeiro as hienas e os chacais, e você não se ousa se meter com eles, não sou maluco, né? Reviraram as sobras. Só então você e seu bando ousam a se aproximar da carcaça, o que sobrou da pobre girafa, né? Olhando com cuidado à sua volta e explorar o único tecido comestível que restou. Isso é essencial para entender a nossa história e a nossa psicologia. Quer dizer, só sobravam os ossos, na verdade, da girafa. O leão ia lá e comia o que dava, né? O que ele queria até matar a fome, ia embora. Aí vinham as hienas e chacais, comia o que sobrou, só sobravam os ossos. Nós, né, os nossos antepassados, iam lá, abriam os ossos e comiam o tutano. Foi a nossa salvação. Isso é essencial para entender nossa história e nossa psicologia. A posição do gênero Homo na cadeia alimentar era, até muito pouco tempo atrás, solidamente intermediária. Durante milhões de anos, os humanos caçaram criaturas menores e coletaram o que podiam, ao passo que eram caçados por predadores maiores. Somente há 400 mil anos
que várias espécies de homem começaram a caçar animais grandes de maneira regular. E só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão do Homo sapiens, esse homem saltou para o topo da cadeia alimentar. Esse salto espetacular do meio para o topo, quer dizer, estava numa posição intermediária, né? Nós não éramos lá embaixo e nem lá em cima, né? No topo da cadeia alimentar. A gente estava numa posição intermediária. Mas com esse salto para o topo, teve enormes consequências. Outros animais no topo da pirâmide, como os leões e os tubarões, né? Que são considerados o topo da cadeia alimentar, né? Na época, né? Hoje o topo somos nós, né? Matamos todo mundo, nós matamos todos os tubarões. Hoje se mata o tubarão só para tirar a barbatana, para fazer sopa, o resto joga-se fora, uma pena, né? Outros animais no topo da pirâmide, como os leões e os tubarões, evoluíram para essa posição gradualmente, ao longo de milhões de anos. Isso permitiu que o ecossistema desenvolvesse formas de compensação e equilíbrio que impediam que os leões e os tubarões causassem destruição em excesso. À medida que os leões se tornavam mais ferozes, a evolução fez as gazelas correrem mais rápido. As hienas cooperaram melhor e os rinocerontes serem mais mal-humorados. Diferentemente, a humanidade ascendeu ao topo tão rapidamente que o ecossistema não teve tempo de se ajustar. Por isso que está o que está, né? Além disso, os próprios humanos não conseguiram se ajustar. A maior parte dos grandes predadores do planeta são criaturas grandiosas. Milhões de anos de supremacia se encheram de confiança em si mesmos. Os sapiens, diferentemente, está mais para um ditador de uma república de banana. Tendo sido até então, pouco tempo atrás, um dos oprimidos das savanas, né? Viviam fugindo dos predadores, né? Porque senão eram comidos, né? Somos tomados por medos e ansiedades quanto à nossa posição, o que nos torna duplamente cruéis e perigosos. Nós, humanos, somos os animais mais cruéis e perigosos que existem no momento. Isso é um fato. Pode mudar? Sei lá, né? Muitas calamidades históricas, de guerras mortais e catástrofes ecológicas resultaram desse resultado apressado. O que ele quer dizer com resultado apressado? Enquanto, por exemplo, os leões demoraram milhões de anos para chegar ao topo da cadeia, leões e tubarões, né? Ao topo da cadeia alimentar, nós humanos não demoramos algumas centenas de milhares de anos para chegar ao topo da cadeia alimentar. O ecossistema não teve condição de se ajustar a essa evolução muito rápida do ser humano. E aí acontece o que está acontecendo, né? Além de nós sermos os mais cruéis e os mais perigosos animais de qualquer espécie, né? Está acabando com tudo. Estamos acabando com tudo, né? O Brasil, por exemplo, corre o risco de virar um grande deserto em boa parte do seu território. Infelizmente, esse país tão maravilhoso está indo por um caminho muito ruim. Bom, pessoal, vou anotar aqui onde eu vou começar o quarto vídeo, que vai se chamar, que ainda faz parte do capítulo de um animal insignificante.
O quarto capítulo que eu vou ler para vocês chama-se Uma Raça de Cozinheiros, né? Sapiens, não deixa de ler. Compre o livro. Compre o livro que você vai se divertir muito, você vai aprender muito, você vai amadurecer muito e vai tentar ajudar a salvar esse planeta maravilhoso e esse país fantástico que nós vivemos. Grande abraço, bom final de semana e até o próximo.